Representantes de Israel e Estados Unidos fizeram hoje uma declaração marcante enquanto as negociações entre Estados Unidos e Irã chegam a um impasse. Descobriu-se que Israel enviou aos Emirados Árabes Unidos o sistema de defesa antiaérea Domo de Ferro e até mesmo suas tropas em meio à guerra com o Irã, o que se tornou a primeira cooperação desse tipo na história e a primeira transferência de um sistema de defesa aérea israelense para um país árabe. Logo depois disso, Israel e os Emirados começaram a coordenar de perto suas questões militares e políticas. Ao mesmo tempo, apesar de Trump ter anunciado recentemente a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e Líbano por mais 3 semanas, hoje as forças de defesa de Israel atacaram a infraestrutura militar do grupo libanês Hezbollah no sul do Líbano. Segundo o serviço de imprensa das Forças de Defesa de Israel, os alvos atingidos eram usados pelo Hezbollah para preparar ataques contra soldados israelenses e o Estado de Israel. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores do Irã voltou urgentemente ao Paquistão para mais uma rodada de negociações, mas Trump não envia seus representantes para essas conversas. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram Petty News, o link está na descrição. Nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, as negociações sobre o Irã parecem ter terminado. Os contatos entre os Estados Unidos e o Irã estão em um impasse, e o ministro das Relações Exteriores do Irã saiu do Paquistão de mãos vazias enquanto Trump cancelou completamente a visita de seus negociadores. Teherã declarou abertamente que não haverá negociações sob pressão enquanto os Estados Unidos não retirarem seu bloqueio, que Trump, obviamente, não pretende retirar. É uma situação sem saída. Isso leva ao fato de que a maior economia do mundo e uma das principais potências petrolíferas acabam em estado de confronto, que já levou ao aumento dos preços da energia para máximas de vários anos, intensificando a inflação e piorando as perspectivas de crescimento econômico global. Mas em toda essa situação, Israel assume uma posição proativa. O Exército de Defesa de Israel realizou ataques contra a infraestrutura militar do grupo libanês Hezbollah no sul do Líbano. Segundo o serviço de imprensa das Forças de Defesa de Israel, os alvos atingidos eram usados pelo Hezbollah para preparar ataques contra soldados israelenses e o Estado de Israel. Segue a citação: "O Exército de Defesa de Israel continuará a combater de forma decisiva as ameaças direcionadas contra civis e soldados israelenses." E como ficou sabido, esse ataque foi precedido por uma ordem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que em 25 de abril instruiu as forças de defesa de Israel a desferirem um forte golpe contra os alvos do Hezbollah. No gabinete de Netanyahu, foi esclarecido que a decisão foi tomada após o grupo Hezbollah violar o cessar-fogo. Israel afirmou que está realizando um ataque de retaliação. A questão é que no dia anterior, 24 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o cessar-fogo entre Israel e o Líbano seria prorrogado por mais 3 semanas. Depois, como ele mesmo disse, de negociações muito boas entre os embaixadores de Israel e do Líbano em Washington, mas ele acrescentou que há uma ótima chance de alcançar a paz, porém ambos os lados precisam pensar no Hezbollah, que não obedece ao governo do Líbano. Trump alertou que o grupo sabotaria o cessar-fogo e que Israel teria que se defender, o que Israel fez hoje. E o que é significativo, já no dia seguinte à declaração de Donald Trump sobre o cessar-fogo, o Hezbollah chamou a trégua alcançada de sem sentido. As autoridades libanesas, por sua vez, informaram sobre 2 mortes resultantes de um ataque israelense, além de que o Hezbollah derrubou um drone israelense. Vale ressaltar que anteriormente as partes concordaram com uma trégua de 10 dias que começou em 17 de abril. Naquela ocasião, o Hezbollah indicou que suas ações dependeriam do desenrolar dos acontecimentos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos destacou que o cessar-fogo pode ser prorrogado caso as negociações avancem com sucesso e se as autoridades libanesas demonstrarem capacidade de controlar a situação em seu território, tomando medidas concretas para impedir ataques do Hezbollah e de outros grupos armados contra Israel. E só para lembrar, Israel iniciou uma operação terrestre limitada contra o Hezbollah ainda em meados de março, em meio à guerra com o Irã, na qual os Estados Unidos também estão envolvidos. Quando Washington e Teherã iniciaram o diálogo e o cessar-fogo, o lado iraniano exigiu o fim das hostilidades também no território libanês.
Depois disso, Trump pediu a Netanyahu para reduzir o número de ataques ao Líbano e, em 9 de abril, o primeiro-ministro israelense ordenou o início das negociações com as autoridades libanesas sobre o desarmamento do Hezbollah e a posterior normalização das relações. Mas, no contexto dos acontecimentos no Oriente Médio, surgiu uma notícia simplesmente sensacional. O Axios informa que Israel enviou aos Emirados Árabes Unidos o sistema de defesa antiaérea Domo de Ferro junto com tropas das FDI para operá-lo já no início da guerra com o Irã. Isso significa que a cooperação militar, de defesa e de inteligência entre Israel e os Emirados Árabes Unidos durante a guerra está atingindo um nível totalmente novo. O inédito deslocamento do sistema Domo de Ferro durante a guerra não havia sido divulgado anteriormente, mas agora veio a público. Vale ressaltar que são justamente os Emirados Árabes Unidos que sofrem ataques do Irã com mais frequência do que qualquer outro país da região. E de acordo com o Ministério da Defesa dos Emirados, o Irã lançou cerca de 550 mísseis balísticos e de cruzeiro, além de mais de 2.200 drones contra o território do país. A maioria dos mísseis e drones foi interceptada, mas alguns conseguiram atingir alvos militares e civis no país. A escala do ataque sofrido pelos Emirados Árabes Unidos forçou o país a pedir ajuda aos aliados, incluindo Israel. E agora, segundo relatos de autoridades israelenses, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após uma conversa telefônica com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, ordenou que as forças de defesa de Israel realmente enviassem uma bateria do Domo de Ferro com interceptadores e várias dezenas de operadores das FDI. Esse foi o primeiro caso em que Israel enviou uma bateria do sistema Domo de Ferro para outro país e os Emirados Árabes Unidos se tornaram o primeiro país fora dos Estados Unidos e de Israel onde esse sistema foi utilizado. Como resultado, hoje ambos os países coordenam de perto suas ações tanto no âmbito militar quanto político desde os primeiros dias da guerra. E assim, a Força Aérea de Israel também realizou vários ataques contra mísseis de curto alcance posicionados no sul do Irã antes que eles pudessem atingir os Emirados Árabes Unidos e outros países do Golfo Pérsico. E aqui está o dilema mais importante, porque o posicionamento de tropas israelenses no território dos Emirados Árabes Unidos se tornou uma questão politicamente sensível nos países do Golfo Pérsico. Como assim os árabes aceitaram a ajuda dos judeus? Você consegue imaginar isso? No entanto, segundo autoridades dos Emirados, a guerra com o Irã mudou a visão de mundo de muitas pessoas nos Emirados Árabes Unidos. Israel e os Emirados assinaram um tratado de paz ainda em 2020 e, embora desde então tenham surgido divergências sobre questões como a situação na faixa de Gaza, tanto do lado israelense quanto do lado emiradense, autoridades afirmam que atualmente a parceria está no nível mais alto de toda a história. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura de apoio pelos links e dados fornecidos na descrição deste vídeo ou pelo código QR que aparece na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.